Há 100 anos era plantada uma rosa que representava a esperança de uma indústria de cinema no Porto. Esta é a história dessa rosa. Esta é a história da... Historicamente, por causa do Aurélio da Paz dos Reis, achamos que o Porto é o local de origem do cinema em Portugal, o local das primeiras produções. Mas será sobretudo com a iniciativa do Alfredo Nunes de Matos, o fundador da Invicta, que podemos dizer que temos uma produtora muito sofisticada, a mais sofisticada do seu tempo no panorama português. A estreia da Rosa do Adro pela Invicta Filmes é uma afirmação do Porto como uma personagem central na indústria e no cinema em Portugal. O Porto, por si, é a cidade do cinema, não é? Pelo menos do início da história do cinema em Portugal. E a Rosa do Adro comprova um pouco isso. Naturalmente que em 1910, 1912, quando Alfredo Nunes de Matos começa com algum capital a criar aquilo que será a futura Invicta, começa como os outros, ou seja, tenta captar interesse de investidores e produz vistas panorâmicas na linha do que faziam os Lumière. Um deles, em 1913, é o naufrágio do Veronese, um navio de passageiros que naufragou nos baixios ao largo da Boa Nova e que vai acabar por captar muito o interesse do público. Ele consegue exportar para a Europa e para o Brasil e para a América em geral cerca, se não me engano, 300 cópias, mais de uma centena de cópias. Naturalmente que esta empresa vai ter sempre altos e baixos, até porque o clima económico não é nada favorável. Em 14 começa a guerra e estamos desde logo no pior clima para fazer um investimento. E é aí que é curioso, porque é quando Alfredo Nunes de Matos vai fazer o investimento. E é justamente no final do ano de 1917 que ele resolve reconstituir a empresa. E é muito curioso que essa sociedade vai incluir um brasileiro de torna-viagem, que é Henrique Alegria, que tinha também sido um dos primeiros investidores do cinema ao criar o Salão Olímpia. Vamos ter também na zona da Prelada, aproveitando os terrenos da Quinta da Prelada, a construção de um estúdio que fica pronto entre mais ou menos 19 e 20 e em que se tem um conjunto de condições que são absolutamente exemplares. Lá está, modelares, equiparadas à sua escala com o que de mais sofisticado se faz na Europa. De 17 para 18, Alfredo Nunes de Matos e Henrique Alegria vão procurar consolidar aquilo que é um caminho, que é o da ficção, e que Alfredo Nunes de Matos percebera ao longo dos anos anteriores que tem que ser baseado em temas portugueses, em vistas portuguesas e em obras de literatura portuguesas. A Rosa do Adro é um deles, de 1919, nada de muito arrojado, nada sofisticado, mas sobretudo aqueles que são os contos e os romances mais queridos do público e que permitam explorar também esses temas portuenses ou da paisagem envolvente. Ou seja, é sempre esta obsessão pela Portugalidade e por uma ideia de produção nacional. Ironicamente, e por uma questão também, em Portugal, como não havia produção, e a técnica do cinema, os elementos técnicos estavam muito longe de cá, já havia sempre esta relação de ter que ir lá fora buscar a técnica e o conhecimento para o aplicar cá. E o que a Invicta Film faz é tenta trazer 3 realizadores que já têm alguma produção feita. E de França vem, desde logo, Georges Paliou, que é o realizador, por excelência, é um realizador muito experimentado, que faz filmes que têm um padrão de qualidade em perfeita consonância com o que se faz lá fora. Claro que, se olharmos para filmes como A Rosa do Adro, vamos encontrar um realizador muito competente, tecnicamente competente, mas que demonstra todas as convenções do cinema daquele tempo.
É um filme que conta uma história simples de uma rapariga do campo que se apaixona por um Dom Juan da cidade. Vão buscar atores portugueses, atores de teatro português, que são conhecidos de um determinado tipo de público. Acho que isso também é uma prova da capacidade da produtora, da Invicta, não é? O facto de não só ter cenas de estúdio, mas também de ter boas cenas exteriores e cenas no Palácio de Cristal, cenas de passeio em jardim, cenas de passeio no campo, etc. E isso também tinha a ver com aquela ideia de filmes portugueses, romances portugueses, as pessoas se identificarem e ao mostrarem os sítios que as pessoas também reconheciam, era uma forma de identificação. A Rosa do Adro é considerada a primeira longa-metragem produzida em Portugal. E a Invicta Film usa isso mesmo como uma afirmação da primeira produtora a fazer longas-metragens em Portugal, assumindo que existe uma indústria em Portugal. O cartaz, que até é o cartaz mais bonito do filme, na minha opinião, só diz a Rosa do Adro, depois diz 2000 metros de filme, como se fosse mais importante do que a própria história, do que os próprios atores, etc. Claro que quando a Invicta começa a fazer as suas longas-metragens ficcionais, os seus esforços mais custosos do ponto de vista de produção, porque requerem mais atores, requerem mais cenários, requerem um argumento que tem que ser cuidado, é um investimento que pode ser um risco, o público pode não gostar. Simultaneamente, podemos dizer que estamos a chegar ao canto de cisne da Invicta. Aquilo que é o calcanhar de Aquiles da Invicta vai-se fazer sentir e vai ser desde logo atacado, que é a incapacidade de vingar no mercado de distribuição. Não tem estruturas de distribuição que permitam escoar a produção, que permitam alimentar os circuitos de produção contínua. Em 24, a Invicta já não funciona como produtora, e vai-se extinguindo progressivamente até que em 28 encerra definitivamente as suas instalações e termina assim a indústria cinematográfica no Porto. Em outubro de 2019, o Cineclube do Porto fez a antestreia da exibição da cópia restaurada do filme A Rosa do Adro, em parceria com a Cinemateca Portuguesa e com a Universidade Nova de Lisboa. Há duas coisas que eu acho que são de destacar na Rosa do Adro. A primeira delas é, sem dúvida, a música, e acho que esta cópia restaurada e esta edição que a Cinemateca está a fazer e o trabalho conjunto que foi feito com a Nova e a Orquestra Metropolitana de Lisboa vêm a demonstrar isso. Ou seja, a partitura é de facto muito interessante e dá um segundo valor ao filme. E depois há as cenas de passeio no campo que eu acho bastante interessantes, em que eles também são assim, gente do povo, e eles têm muitas conversas nas estradas. Nós estamos a ver a Rosa do Adro outra vez. Ok, é uma história bucólica, um romance simplificado e tudo mais. Depois temos outra camada, a camada da questão da câmara, do tipo de película, de material que é utilizado, que é uma coisa que também faz parte da história, etc. Depois temos por trás. Isto foi realizado por um realizador francês que foi contratado pela uma produtora portuguesa junto com outros, etc. Né? Conhecermos o passado faz-nos mais aptos para lidar com o presente e tudo mais, não é? Sobretudo para quem produz e trata de coisas audiovisuais, etc.